Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, igreja. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, nos prostrando, meu Senhor, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Abençoa, Senhor, teu povo, aqueles que aqui chegaram, os que não puderam chegar até aqui, Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, visita, envia o teu anjo com a bênção, Senhor, com a cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos eternamente dependente de Ti, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, usa a Tua serva como instrumento, como atalaia nas Tuas mãos, Senhor. Fala, Senhor, à altura das nossas necessidades, não aquilo que precisamos de ouvir, que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para conosco. Ó, Senhor, fala, Senhor. Meu Deus, com toda a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por mais esse momento. Assim, meu Deus, usa a Tua serva como instrumento nas Tuas mãos, como mensageiro da Tua palavra. E nós te agradecemos em nome de Jesus, que vives e reina para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, podem se sentar, amém? Louvado seja Deus, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu falo, cada vez que eu venho aqui no Jardim Planalto, a igreja está mais bonita, né? Glória a Deus. Bonita, de ornamentação, de cuidado, e o povo, né? O povo de Deus é bonito, né, meus irmãos? Somos um povo lavado e remido, louvado seja Deus, um povo liberto pela graça de Deus, amém? Hoje estou com meu filho, Gabriel. Meu esposo não pôde vir porque véspera de feriado, né, meus irmãos? Tempo chuvoso, a cidade trava, né? Ele chegou muito tarde, mas aqui estamos para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. E dia 18 o Curuçá estará aqui, né, Maisna? Amém? Está confirmado, né? Glória a Deus, a bênção, né? Deus abençoe. Meus irmãos, gostaria de ler numa conhecida passagem da igreja, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, amém? Bendito seja o nome santo do Senhor. Uma passagem bem conhecida da igreja, mas a palavra de Deus não perde a validade, né? A palavra de Deus, ela não vence, ela tem sempre algo novo para as nossas vidas, para a nossa alma. Bendito seja Deus. Eu gostaria de ler, a princípio, no capítulo 1, o verso 26, amém? Que diz assim: E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Amém? Vou ler novamente para nós fixarmos. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Bendito seja Deus. Essa é uma narrativa bem conhecida, né, da palavra de Deus. Vai tratar desta família que morava ali no território de Efraim. Temos aqui, né, a personagem principal, que é Ana, esposa de um homem chamado Eucana, e ele que possuía duas esposas, né? Isso na antiguidade era muito comum, mas é uma prática que a gente sabe que deu muito problema, né? Tanto que nós vemos o Senhor Jesus, ele ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, ele trazendo para o povo o plano original de Deus, né? Que é o casamento de um homem com uma mulher. Mas na antiguidade era comum que um homem possuísse mais de uma esposa, né? E a gente conhece bem essa história, a gente sabe que Ana carregava no seu coração um anseio muito grande por gerar um filho, né? Já a Penina, a outra esposa, era fértil, e ela usava essa fertilidade, né, para importunar, para provocar Ana. E como um agravante, Ana tinha aí o favoritismo do marido, né? Ela tinha a preferência dela, e isso piorava mais o atrito entre as duas. Ana tinha o amor do seu marido, tinha a preferência dele, ela era amada, era cuidada. O texto diz que ele era um homem que ia todo ano, né, com a família toda, era um homem devoto. Ele ia a Siló
sacrificar ao Senhor, porque é lá que estava o tabernáculo desde os tempos de Josué, e cada vez que eles iam ali no sacrifício, ele reservava uma porção do sacrifício para cada membro da família, né? Para a menina, para os filhos, mas o texto diz que para Ana ele dava uma parte excelente do sacrifício. Então a gente vê que Ana, ela era suprida de amor, ela era suprida de cuidados pelo seu marido, ela tinha o favoritismo dele, ela tinha, né, a porção excelente, mas lhe faltava algo. Ana se sentia incompleta. E há necessidades dentro de nós, meus irmãos, que somente o Senhor pode preencher. Bendito seja Deus. Há sonhos dentro de nós, no nosso coração, que somente o Senhor pode realizar. O homem pode tentar, né? A gente pode estar suprido de todas as coisas aqui que o mundo material possa nos oferecer, mas há portas que somente o Senhor abre, né? Há vazios na alma do homem que só o Senhor faz. Bendito seja Deus. Há barreiras, né, que só o Senhor pode transpor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Porque tudo aquilo que entra na seara do milagre, no campo do milagre, é para o Senhor. O nosso braço humano não vai alcançar. Bendito seja Deus. Mas, volto a dizer, né, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, eu sei o que você espera, o que você busca. Mas eu te digo, nesta noite, continue buscando, continue perseverando, porque Deus opera milagres. Bendito seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que Ana acompanhava ali o seu marido até Siló, e eu fico imaginando que essa distância não devia ser, né? Devia ser uma longa distância, não sei exatamente a quilometragem, mas o fato é que ela ia caminhando e carregando aquele anseio, porque é dessa maneira mesmo, né? A gente, quando tem algo que o nosso coração anseia, aquilo vai nos acompanhando, meus irmãos, dioturnamente, né? A irmã contando aqui, né, desse período difícil que está atravessando, eu tenho certeza que a irmã acorda, passa o dia e vai dormir pensando nessa questão, porque é algo que o coração dela anseia. Bendito seja Deus. Então, quando tem algo que a gente quer muito, que a gente anseia, que aquilo está causando uma aflição no nosso coração, a gente vai dormir com isso, acorda com isso, passa o dia, né, pensando. Bendito seja Deus. Você vai trabalhar, vai cuidar dos afazeres da casa e aquilo fica te acompanhando. Eu fico imaginando que com Ana devia ser dessa forma, né? Então, todos os dias, aquela angústia, aquele anseio, queria gerar um filho, não conseguia. Eu me lembrei até da minha mãe, né? Quando ela orava, ela orou muitos anos, meus irmãos, pela conversão do meu pai. E não tinha um dia sequer que ela não falava sobre isso. Não tinha um dia sequer que ela não apresentava essa causa ao Senhor. Porque era uma luta muito grande. Ele bebia e trazia muita dor de cabeça, uma pessoa muito difícil. Me lembro quando a gente era criança, a gente estava assim almoçando e ele costumava andar com um facão enorme e ele chegava, meus irmãos, batia a lâmpada do facão assim na mesa, ali os pratos tremiam, ali a gente também ficava, ali a refeição acabava, né? Então, uma turbulência todos os dias, a gente não sabia o que era fazer uma refeição em paz. Então, eu lembro que aquilo angustiava a gente, angustiava minha mãe, né? Porque você, quando tem um anseio muito grande no coração, aquilo fica te acompanhando, né? Todos os dias você apresenta aquilo ao Senhor. Bendito seja Deus. E cada pessoa reage de uma forma. Esse anseio, essa turbulência, muitas vezes no nosso coração, ela acompanha as pessoas no mundo também, mas eles reagem de outra maneira. Eles vão buscar abrigo no álcool, no cigarro, nas baladas, no consumo, no vício, em tantas coisas. Mas o crente não, bendito seja Deus. Ele vai aos pés do Senhor, ele faz exatamente o que Ana fez. Ele vai aos pés do Senhor, porque o crente tem o colo do Pai, bendito seja Deus. Ele tem consolo. E o Senhor nos convida nesta noite. Eu olho para esse texto e eu vejo vários convites do Senhor para nós. E um dos convites é esse, nos achegar mais a Ele, estarmos juntinho dEle. Porque o Pai tem um abraço fraterno, o Pai tem abrigo, tem provisão, tem mesa farta, tem graça, tem consolo. Bendito seja Deus, tem misericórdia. Que nós possamos, meus irmãos, ficar como o discípulo João ali, reclinado no Senhor. E cada vez que eu me lembro dessa passagem, eu fico pensando, meu Deus, que privilégio de João estar ali, pertinho do Senhor, ouvindo as batidas do coração dele. Bendito seja Deus. O Senhor nos convida nessa noite a descer mais na presença dele.
apresentar a Ele aquilo que traz inquietação aos nossos corações, meus irmãos, apresentar aqui a Ele tudo aquilo que tem gerado ansiedade, bendito seja Deus. Calar, como diz o louvor, né? Calar todas as vozes, menos a do Senhor. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eu não aceito uma mente perturbada. Senhor, eu não aceito noites de sono, Senhor amado, com insônia. Eu não aceito, Senhor, essa perturbação. Que nós possamos viver aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses no capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresente todas as vossas petições ao Senhor por meio de oração, por meio de súplica e por meio de ação de graças. Louvado seja Deus, aleluia. A gente não está passando por uma angústia, mas aquilo rouba o nosso brilho, né? A gente fica uma pessoa, você não consegue nem sorrir, né? Você fica ali preocupado com aquilo. Mas foi exatamente o que Ana fez. Ela se lançou aos pés do Senhor. Ana foi orar, é o caminho do crente, meus irmãos, é a oração. Ela derramou o coração diante do Senhor. E hoje é maravilhoso, porque o caminho está livre, né? O acesso está livre. Hoje nós não precisamos mais oferecer um animal em sacrifício. Nós buscamos a face do Senhor onde nós estivermos. A gente vê na palavra do Senhor, teve gente que buscou dentro de um poço, dentro de uma cisterna, dentro de uma cova, e o Senhor ouviu. Então clame ao Senhor onde você estiver, busque a Deus, aleluia. Em Filipenses está escrito: orai sem cessar. Bendito seja Deus, aleluia. O acesso está livre para a honra e glória do nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se derrama diante do Senhor, o Senhor não rejeita. Nossas orações não são rejeitadas, bendito seja Deus. E quando eu penso nessa oração de Ana, eu fico pensando: meu Deus, ela se entregou ali de um jeito, meus irmãos, sem reserva, sem vaidade, sem se preocupar com nada disso. Ela se desligou totalmente do entorno. Não tinha nem palavras para falar, né? Era apenas um balbuciar de palavras. Ali ela só movia os lábios, não havia nem clareza, né? Era apenas aquele balbuciar mesmo que era incompreendido pelo homem. Inclusive ela foi até ali, né? Houve um mal entendido com o sacerdote Eli, porque às vezes no momento da dor a gente não consegue nem falar. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bendito seja Deus, seja aquilo que eu não consigo falar. Às vezes a alma está tão angustiada, o coração está tão contrito, meus irmãos, que a gente não consegue nem falar. E a gente fica diante de Deus como uma criança, né? Chorando ali, soluçando muitas vezes. E tudo isso é perfeitamente compreendido pelo Espírito Santo. Ele pega tudo isso, esse balbuciar, essas lágrimas, e ele leva até o Pai. Bendito seja Deus, aleluia. O Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. Tem dia que a gente está com uma energia para orar, que é uma maravilha, né? Mas tem dias, irmãos, que a gente dobra o joelho, vem aquela sonolência, vem o cansaço físico, nos faltam palavras, mas ali o Espírito Santo vai nos sustentando, vai nos dando graça, vai nos fortalecendo, bendito seja Deus. E quando a gente vê, a gente está chorando diante de Deus, porque às vezes a gente fica com um choro contido, né? E aquele choro esperando aquela oportunidade, bendito seja Deus, para sair. E o choro muitas vezes ele traz alívio para nós, né? Às vezes eu vejo na escola alguém chorar ou em algum lugar, sempre tem alguém falando: não chora não, fala: não, chora sim. O choro traz alívio. O choro do crente, ele tem endereço certo, né? O choro do crente é nos pés do Senhor. Lembra daquela mulher que estava ali chorando aos pés do Senhor Jesus? E ali as lágrimas caíam nos pés dele, e ali ia secando os pés dele com seus cabelos. O choro do crente tem endereço, bendito seja Deus, aleluia. E foi dessa maneira que Ana chorou, né? O texto diz que ela chorou com amargura de alma ao Senhor, e diz que ela não chorou pouco não, ela chorou abundantemente, bendito seja Deus. Ela estava exatamente dessa maneira, né? E aí o sacerdote Eli olha para ela, tem aquela interpretação equivocada, já acha que ela está, né? Conclui que ela está embriagada e fala para ela: mulher, aparta-te do vinho, né? E interessante que ela faz uma defesa, né? E eu fiquei pensando, né, que nem todos vão entender o nível da nossa entrega, né?
Muitas vezes as pessoas vão nos criticar, vão dizer, mas você está todo dia na igreja, você vai ao longo da semana, você vai aos domingos, você deixa de ir a festas, a lugares, você está sempre na igreja. Meus irmãos, nem todos vão entender, né? Só a gente sabe de onde o Senhor nos tirou, só a gente sabe do que a gente precisa. É por isso que a gente está aqui, assim, está chovendo, eu vou para a casa de Deus, né? E vem para os cultos de ensino, e vem para a escola dominical, tem uma saída, se envolve na saída, e visita, e vem para a igreja, que a gente não para, né? E é uma bênção, meus irmãos. E muitas vezes as pessoas olham e elas não entendem, porque nem todos vão entender o nível da sua entrega. Me fez lembrar ali Davi, quando trouxe a arca, né, da casa de Obed-edom, ele ficou tão feliz, porque ele sabia o que tinha acontecido anteriormente, né? Os irmãos se lembram da história. Eles tentam trazer a arca, alguém toca na arca indevidamente, perde a vida ali eles param. Davi fica muito consternado com essa situação. Eles pegam a arca, levam ali para a casa de Obed-edom, fica alguns meses lá, e depois sim ele consegue trazer. E quando ele traz essa arca, a palavra do Senhor diz que ele saltava com todas as suas forças. E ele estava ali com seu éfode de linho, devia estar com vestes reais, fica imaginando um rei dando pulos, né? E foi ali uma situação, um movimento muito grande, porque tinha lá, né, o som de trombeta, tinha júbilo, e foi aquele movimento, aquele alvoroço, e ele todo feliz. E de repente Mical, a esposa, né, que era a filha de Saul, olha pela janela, e ela reprova ele em seu coração. Os dois depois têm até uma discussão, porque ela acha que aquela atitude dele não era condizente com a atitude de um rei. Mas só Davi sabia a alegria que ele estava sentindo, porque estava trazendo a arca. Ele sabia o que tinha passado, né, da vez anterior que ele tentou trazer. É possível que Mical não estivesse da outra vez. Ele sabia a importância da presença, bendito seja Deus. Então, meus irmãos, cada um sabe onde está a sua dor. Cada um sabe de onde o Senhor te tirou. Eu sei, meus irmãos, que o Senhor me tirou de um mundo de idolatria. Eu morava ali no interior de São Paulo, uma família inteira idólatra, e a gente, quando cresce no meio da família. Se eles vão para um canto, a gente vai. Criança não tem escolha, né? E eu cresci num lar idólatra, mas a minha avó estava aqui em São Paulo orando pela nossa conversão, e o Senhor nos alcançou no ano de 88, meus irmãos, 1988. O Senhor nos alcançou, glória a Deus, nos libertou de toda aquela idolatria. Então eu sei de onde o Senhor me tirou. Bendito seja o nome santo do Senhor, e você também sabe. E aí no texto aqui, meus irmãos, a gente vê que Ana se defende. Ela fala, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Veja, ela explica para ele, né? A gente vê que ela tinha mansidão, né? A gente não vê aqui uma Ana irada, a gente vê ela explicando ali para aquela autoridade, né, espiritual, que aquilo que ela estava vivendo não era fruto de embriaguez. Ela era uma mulher de espírito atribulado, ela diz, né? Ou seja, ela conhecia a própria dor. Então, o ditado que diz que só conhece a temperatura da panela a colher que mexe, né? E é assim mesmo, você sabe. E mais do que você, o Senhor, somente o Senhor sabe, bendito seja Deus. E Ele não está indiferente à sua dor. O Senhor não está indiferente às suas orações, bendito seja Deus. Ele tem contemplado seu deitar, seu levantar, bendito seja Deus, aleluia. Mas mesmo conhecendo, o Senhor quer ouvir a sua boca. O Senhor quer que você coloque tudo isso em oração, bendito seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E foi no meio da dor, desse momento tão crítico da vida dela, que ela fez um voto ao Senhor. O versículo 11 diz assim: votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão,
Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Bendito seja Deus, aleluia. Você precisa de um socorro? Sacrifica. Aleluia. Se precisa de um socorro, faça um voto ao Senhor, mas faça um voto com fé e cumpra este voto, bendito seja Deus. E a gente vê que depois disso, o sacerdote Eli, ele libera sobre a vida de Ana uma palavra profética. Ele libera uma palavra de bênção. Ele fala para ela: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. E a partir daqui a gente vê que a narrativa muda. Ana já não é mais a mesma, porque ela recebeu uma palavra profética. Ela recebeu uma palavra de paz ali por parte do sacerdote. E eu estava lendo essa passagem pensando: Senhor, qual tem sido o teor das nossas palavras, meus irmãos? Né? Sobre o que nós temos falado? Será que nós temos liberado palavras de bênção sobre a vida daqueles que convivem conosco? Será que nós temos liberado palavras de bênção sobre aqueles que estão conosco no cotidiano, dentro da nossa casa, aqueles que congregam conosco, aqueles que estão no nosso trabalho? Bendito seja Deus. É um convite que o Senhor nos faz nessa noite, dentre tantos que há na palavra do Senhor, né? Ele nos convida a meditar sobre aquilo que temos falado. Meus irmãos, o crente tem que ter uma palavra de bênção. O crente tem que ter uma palavra de esperança. Só há esperança na igreja. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo do Evangelho a quem o Senhor confiou a palavra. Somos o povo do livro. Bendito seja Deus, aleluia. Se alguém falar para você que vai desistir, você vai dizer: não desista, não. Há esperança, busque em Deus. Então nós temos que ter palavras, aleluia, de bênção sobre a vida daqueles que estão ao nosso lado. É o que o patriarca Jó escreveu, né? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda assim se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Bendito seja Deus, aleluia. Há esperança. O único lugar, meus irmãos, que nós vamos ver mensagem de esperança é na igreja, é da boca dos crentes. As instituições estão todas falidas, meus irmãos, não há em quem confiar. A gente vê que a iniquidade tomou conta, como diz a palavra de Deus, né? O ímpio bebe iniquidade como se fosse água. A gente olha para um lado, olha para o outro, são pessoas, meus irmãos, em desespero. Nunca se venderam tanto remédio para depressão, ansiolítico, tanta coisa. As pessoas estão assim, parecem um barril de pólvora, né? Você fala uma coisa, as pessoas não têm paciência. É o amor se esfriando, é a palavra de Deus se cumprindo. Bendito seja Deus. Eu trabalho em escola, eu vejo, meus irmãos, trabalho com crianças. As crianças dessa geração de 10 anos, 11 anos, já não tem mais ingenuidade. Não parece que você está falando com criança. Ou seja, as pessoas estão... O pecado vai se alastrando de um jeito, elas vêm de lá, estão destruídos, que ali na escola é um reflexo do que elas vivem na realidade. Pouquíssimas crianças têm pai e mãe. A maioria é assim, família bagunçada, desestruturada, passa necessidade, tudo que a gente puder imaginar em todos os aspectos. Então, o que esperar dessa geração que está vindo? Então, o mundo não tem mais nada a nos oferecer, mas é a igreja que tem palavra de esperança, bendito seja Deus. Que eu e você, meus irmãos, possamos ser essa voz de esperança, bendito seja Deus. Um povo animado, um povo que ora, um povo que tem fé. Às vezes eu chego no meu trabalho, gente, é tanta reclamação e eu entendo que realmente a situação é difícil e eles têm mesmo do que falar. Mas eu falo: Senhor, eu quero chegar lá animada. Porque eu oro antes de ir trabalhar, Senhor, que o Espírito Santo me acompanhe. Se eu encontrar alguém que está desanimado, que eu possa ser ali uma palavra, ter uma palavra de ânimo, de esperança. E o Senhor vai nos usando onde a gente vai, meus irmãos. Que é dessa maneira. Todos os dias a gente que lida com o público, todos os dias a gente tem um contratempo, tem alguma coisa, a gente fala: meu Deus, não é a pessoa, é o que está nela. E o inimigo tem usado as pessoas de um jeito. É por isso que nós, crentes, a gente precisa estar de pé, um exército de pé, né? A gente precisa ter palavra de esperança, bendito seja Deus, aleluia.
Hoje na escola tivemos um contratempo, uma situação, meus irmãos, que eu fiquei observando, eu falei, Senhor, né? Como é importante a gente não colocar o pé para fora de casa sem orar. Porque a gente não sabe os desafios do dia a dia. Você não sabe quem você vai encontrar, né? E chegou um rapaz, vou contar em rápidas palavras, um rapaz para fazer a entrega de hortifruti lá, para eles fazerem a merenda. E ele chegou no balcão, tem uma funcionária, mas eu trabalho com ela há 15 anos. É crente. E ela é muito séria. E desses 15 anos eu nunca vi a Rose brincar com ninguém. Ela é muito séria, muito eficiente, muito séria. E o rapaz cismou que ela chamou ele por um nome preconceituoso. Ela falou, não, eu te chamei de moço. Não, você não falou moço, não. Você falou, aí, não vou falar a palavra aqui em respeito ao altar. E ficou, meus irmãos, aquele homem estava numa fúria tão grande que ele queria pular o balcão para resolver dentro da secretaria da escola. Falei, Senhor, é assim que as pessoas estão. Mas a Rose é uma serva de Deus, tenho certeza que ela saiu de casa, orou, e ali o Senhor foi acalmando, e a situação foi se apaziguando. Mas eu fico pensando, né? Já pensou? Já chega um nervoso, encontra outro. Então é assim que o mundo está, meus irmãos, né? Andando a passos largos para a sua própria destruição. Mas a igreja permanece de pé, bendito seja Deus, a igreja tem dono. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda há esperança para aqueles que servem o Senhor. Só há esperança, meus irmãos, dentro da igreja. Bendito seja Deus. E ali, quando ela recebe aquela palavra profética por parte do sacerdote, ela vai embora. E a palavra do Senhor diz que ela comeu e o seu semblante já não era triste. Bendito seja Deus. Olha só, meus irmãos, quando ela recebe essa palavra que muda o seu semblante, ela ainda não tinha gerado. Ela ainda não tinha, o Senhor ainda não tinha aberto a sua madre. Mas a tempestade dentro dela havia sido apaziguada. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Mas algo glorioso que a gente aprende aqui. Que Deus não tem tanto interesse em resolver as coisas fora de nós, quanto Ele tem de resolver dentro de nós. Então, se há uma tempestade no seu interior, se há uma tempestade na sua mente, ore ao Senhor, faça essa oração de entrega como Ana, que o Senhor é aquele que apazigua as tempestades. Bendito seja Deus, é Ele que coloca ordem dentro de nós. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ela já estava alegre antes mesmo de gerar, ou seja, a alegria dela não estava condicionada ao milagre, aos seus anseios, mas porque ela recebeu aquela palavra e por fé ela já começou a se alegrar. Então se alegra, já começa a profetizar, já põe um sorriso no rosto, e o Senhor vai fazer. Bendito seja Deus. E disse que no outro dia eles se levantaram de madrugada, já estavam animados, né? Adoraram o Senhor e voltaram lá para a terra deles, para Ramá. Ou seja, né? Ali aquela palavra deu ânimo a ela. Bendito seja Deus. Eu me lembro que em certa ocasião os discípulos voltaram todo alegres de uma missão que o Senhor Jesus tinha dado, e aí o Senhor Jesus falou para eles assim, olha, e eles falaram, Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam a nós, e eles estavam felizes da vida por isso, e o Senhor falou, olha, não se alegrem porque eles se sujeitam a vós, mas por estarem o vosso nome escrito no céu. Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, que a nossa alegria possa vir daquilo que o Senhor já nos deu. Bendito seja Deus, aleluia, porque Deus vai fazer a obra completa. E diz que eles se levantaram de madrugada, adoraram o Senhor, porque a oração é um oxigênio para nós, meus irmãos. É ela que nos anima, é ela que põe em ordem a nossa mente. Bendito seja Deus. E aí o texto vai dizer mais para frente que o Senhor se lembrou dela. Louvado seja Deus. Ela foi agraciada e ela gerou Samuel. É interessante que posteriormente Ana gerou outros filhos, ou seja, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Né? Então não ficou só em Samuel, ele foi uma bênção para Israel, né? Mas Deus é Deus de coisas abundantes. Deus é Deus de coisas extraordinárias, meus irmãos. E é interessante que aqui mostra, né, a obra completa na vida dela. Depois que ela gerou, Ana pagou o seu voto.
ela se propôs a fazer e de fato fez. Outra coisa que a gente aprende aqui, né? Ou seja, muitas vezes tem coisas que a gente se propõe a fazer e a gente acaba abandonando, meus irmãos. Mas o Senhor nos chama nessa noite, né? O que você tem falado com Deus? O que você disse ao Senhor que faria e com o passar do tempo acabou deixando, né? Pague o seu voto, bendito seja Deus. O Senhor nos convida, meus irmãos, a colocar a nossa vida em ordem, viu? Eu orava esses dias em casa e eu senti fortemente no meu coração o Espírito Santo falar: Deus é Deus de ordem. Bendito seja Deus, aleluia, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Então, meus irmãos, ela fez o voto e pagou. E o Senhor faz esse convite para nós nessa noite, né? O que a gente se propôs a fazer e tem negligenciado? Põe sua vida em ordem, amém? Você é filho de um Deus ordeiro. Você é filho de um Deus de ordem, bendito seja Deus. E ali ela vai levar o menino, e ela leva consigo também outras coisas para o sacrifício. Ela leva 3 bezerros, leva um efa de farinha, leva ali um odre de vinho, e ela paga o seu voto que ela havia feito, bendito seja Deus. Mas uma coisa muito interessante, meus irmãos, e aí a gente chega no versículo que nós lemos, é que Ana, ela volta ali ao tabernáculo mais de um ano depois, né? A Bíblia não diz, é possível que durante o tempo da gestação ela não tenha voltado lá, e é possível que também durante o tempo da amamentação ela não tenha voltado. E quando ela volta, ela se identifica, ela fala assim para o sacerdote Eli: ah, meu Senhor, viva a tua alma, eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Olha como ela se identifica, né? Eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. É interessante que a gente não vê Ana se vitimizando, né? Ela poderia, se ela fosse uma mulher imatura espiritualmente, se ela fosse do tipo que gostava de se vitimizar, quem sabe ela poderia chegar ali e falar assim: olha, eu sou aquela, viu, que o Senhor me confundiu com uma pessoa alcoólatra, o Senhor achou que estava bêbado, eu sou aquela que não podia gerar, eu sou aquela que era provocada por Penina. Não, ela não disse nada disso, ela falou: eu sou aquela mulher que veio contigo orar. Então a identidade dela era uma identidade de oração, bendito seja Deus. E o Senhor nos convida essa noite a pensar qual é a nossa identidade, bendito seja Deus, de um crente que ora, que busca, né? Nós não somos do tipo que fica se lamuriando, reclamando. Eu vejo aqui que Ana virou a página do tempo da humilhação, e o Senhor nos convida a fazer isso novamente, né? Porque o apóstolo Pedro escreveu: vós sois geração eleita. Essa é a nossa identidade, meus irmãos. Somos geração eleita, somos o sacerdócio real, somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, e com um propósito. Qual é esse propósito? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a sua identidade, bendito seja Deus. Como que a gente quer contar a nossa história daqui a um tempo? Que nós possamos dizer: eu sou aquela lá do Jardim Planalto que ia orar, eu sou aquela do Jardim Planalto que perseverou e que venceu, bendito seja Deus, aleluia. E é incrível como ela, no final, ela faz um resumo da vida dela, meus irmãos. Ela fecha aqui o capítulo em poucas palavras, mas ela coloca a vida do início ao fim. Ela fala assim: por esse menino orava eu. Então é possível que ela estivesse com Samuel nos braços, e ela fala para ele: olha, por esse menino orava eu. E depois ela conta outra etapa: o Senhor concedeu a minha petição. E por fim, ela conta o final da história: porque também eu o entregarei por todos os dias do meu viver. Ou seja, ela foi aquela que orou, que recebeu o milagre e que pagou o voto. Bendito seja Deus, aleluia. Você também vai contar a história completa. Lembra do louvor? Deus é Deus de obras completas, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para concluir até o último dia, amém? Creia nisso. Deus não deixa nada pela metade. Aquilo que Ele começou, Ele vai concluir com êxito na sua vida, bendito seja Deus. Basta que você ore, que você persevere, que você confie. Se fizer um voto, cumpra este voto, bendito seja Deus. Coloque a sua vida em ordem, porque você vai contar o testemunho. Bendito seja o nome santo do Senhor.
E que você vai dizer, como o profeta Isaías, olha, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que não fui eu, mas foi a mão do Senhor que fez isso. Bendito seja Deus. Porque é Ele que opera lá dentro da sua casa. É Ele que efetua, bendito seja Deus. Continua buscando, meus irmãos. Tem hora que parece que nada está acontecendo, mas você precisa perseverar. Porque o Senhor conhece o fim da história. O Senhor conhece o fim das coisas antes mesmo do início delas. A gente vai vivendo, qual é a nossa porção aqui, a nossa parte? Viver dia após dia confiando no Senhor. Eu não vejo o final, eu não tenho como prever o final, não sei o que vai acontecer, mas eu sirvo um Deus em quem eu posso confiar. Eu sirvo um Deus, como diz o louvor, de obras completas. E o Senhor há de completar a obra na sua vida, amém? Continua buscando, continua perseverando no Senhor. Deus tem prazer em abençoar os teus filhos. Deus tem prazer em abrir portas. Deus tem prazer em estender a sua mão. E o profeta Isaías também escreveu que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. E o ouvido dele não está gravado para que não possa ouvir. Então a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. A boa mão do Senhor está sobre a sua casa, está sobre as suas finanças, está sobre os seus filhos, bendito seja Deus. E o ouvido dele está atento à sua voz. Não desista de orar. Ah, não estou com vontade de orar. Vá para aquele cantinho da oração da mesma maneira. O Senhor nos convida, meus irmãos, a mais tempo no secreto. Desliga a televisão, deixa o celular de lado e não negligencie o tempo com Deus. Não negligencie o tempo de meditação na palavra. Eu sei que hoje são tantas coisas para nos tirar do foco, meus irmãos. E os afazeres do dia a dia, e as coisas, até as coisas da obra. Mas olha, nós temos o tempo certo para cada coisa. Invista o tempo certo na coisa certa. Bendito seja Deus, Deus vai te honrar. Você vai subir nesse corpo e vai contar o testemunho. Amém? Deus não está indiferente às suas súplicas. Continue buscando. Continue buscando a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra. Continue buscando. Deus, Ele age de maneira completa. Tudo que Deus faz na nossa vida tem começo, meio e fim. Basta que a gente continue, que a gente não abandone o caminho. Porque o Senhor Jesus, Ele não desce do barco, não. Ele completa a obra na nossa vida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Rogo a oração da igreja em favor da minha vida, em favor do meu lar. E saiba que nós também estamos sempre intercedendo pela vida dos irmãos. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Gosto de pegar o microfone na hora certa. Deus abençoe, viu? Amém, irmão. Graças a Deus. Que palavra boa para nós nessa noite, né? Que Deus continue abençoando a nossa irmã Mara, né, por essa tão boa palavra, né? Nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, amanhã o pastor pede que nós estejamos em São Miguel. Os irmãos, se puderem estar na sede amanhã, os irmãos vão para a sede, vão receber o pastor presidente lá, o vice-presidente. Está um burburinho no setor aí, mas não vai haver troca de pastor amanhã. O pastor dele já saiu do setor, mas nós não sabemos quem é que vai vir para o setor. O pastor que ia vir não vem mais. Então, vamos ver que o pastor, o presidente vai dizer amanhã lá em São Miguel. Então, o pastor Zoélio, o Wellington Júnior, toda a comissão de obreiros, de pastores, vão estar na sede amanhã. E o pastor pede que nós estejamos lá amanhã, né, para ouvirmos uma palavra, né, da parte de Deus, né, e ver qual vai ser a diretriz lá dos nossos pastores amanhã, lá na nossa sede. Amém? Tomara que Deus abençoe você, tá? E os irmãos querem que ela retorne novamente, amém? Amém! Então, está devendo mais um. Aleluia, vamos lá, isso. Tem que orar para nós terminarmos. Domingo, como já disse para os irmãos, não haverá escola dominical. A não ser que eles mudem lá amanhã, mas o que estava programado para ir para o Belém no domingo de manhã, os irmãos vão para o domingo de Belém, para o Belém de manhã, então não haverá escola dominical de manhã no domingo. Tá bom? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé, agradecer a Deus por esta palavra e retornar para os nossos lares, amém, irmãos? Senhor nosso Deus, eterno Pai, diante da tua presença, meu Senhor, queremos te agradecer, ó meu Senhor, por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido, Deus.
Obrigado por ter falado conosco. Continua abençoando a cada irmão, a cada irmã. Nos leva, meu Senhor, para nossos lares, nos guardando do homem sanguinário, nos livrando de todo mal. Livra, meu Senhor, nos guarda diante da tua presença. Dá-nos, meu Senhor, da glória, uma noite de paz, uma noite reparadora diante da tua presença. Abençoa-nos no dia da manhã, meu Senhor. Guarda o teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. E nós dizemos amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.